Você já parou para pensar no que aconteceria se a Terra entrasse em um buraco negro? Essa pergunta pode parecer ficção científica, mas nos leva a um dos mistérios mais fascinantes do universo. E se você pudesse vislumbrar o que seria viver nessa realidade surreal? Hoje, vamos explorar essa questão intrigante e suas consequências, revelando detalhes que vão muito além do que você imagina. Eu prometo que o que está por vir vai deixar você sem fôlego e cheio de perguntas. Imagine um cenário em que a nossa querida Terra, o lar que conhecemos, se aproximasse de um buraco negro, esse enigmático monstro do cosmos. Em poucos instantes, a gravidade exercida por esse buraco negro poderia se tornar irresistível, puxando nosso planeta para dentro de um abismo desconhecido. Mas o que aconteceria com nós, seres humanos, e com o nosso mundo? Primeiramente, precisamos entender o que são buracos negros. Eles são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. O que é realmente alarmante é que, segundo as teorias da relatividade de Einstein, essa gravidade pode distorcer o espaço e o tempo de maneiras inimagináveis. Essa é a chave para desvendar nosso mistério. Você pode se perguntar, mas como podemos mesmo saber o que acontece lá dentro? E essa é uma grande indagação, porque poucos têm a resposta. Quando a Terra começasse a ser atraída por um buraco negro, a primeira coisa que sentiríamos seria a força gravitacional crescente. Você sabia que quanto mais próximo estivermos do buraco negro, mais intensa será essa força? Ao nos aproximarmos, ficamos submetidos a uma força de maré. Essa força distorce o planeta como se ele fosse uma massinha de modelar. Seria o fim da Terra como a conhecemos? Aqui está algo que talvez você não tenha considerado, a diferença de gravidade entre o lado que está mais próximo do buraco negro e o lado que está mais afastado pode ser tão intensa que começamos a ver efeitos desastrosos. Mas você pode estar se perguntando, e as pessoas? O que acontece conosco? Imaginemos uma cena horripilante, mas cativante. Enquanto a força gravitacional aumenta, os oceanos começariam a se agitar, criando tsunamis monstruosos. A crosta terrestre se dividiria em grandes rachaduras, enquanto a atmosfera se tornaria caótica com ventos que chegariam a milhas por hora. A Terra, nosso seguro e estável lar, tornaria um lugar hostil. Esse seria o início de uma série de transformações devastadoras. Você está começando a perceber a magnitude desse evento? Conforme nos aproximássemos ainda mais do buraco negro, experimentaríamos um fenômeno surpreendentemente enigmático, a dilatação do tempo. De acordo com as leis da relatividade, o tempo em campos gravitacionais intensos se comporta de maneira estranha. Se você estivesse observando do lado de fora, veria a Terra perdendo a noção do tempo à medida que se tornava cada vez mais deformada pela gravidade. Enquanto para nós, na superfície, o tempo pareceria passar normalmente, do ponto de vista de um observador distante, dias, meses e até anos poderiam se passar enquanto exploramos a última fase de nossa jornada. Aqui, é importante ressaltar um conceito que pode parecer ficção, mas é puramente físico, o horizonte de eventos. Esse é o ponto sem retorno de um buraco negro. Uma vez que cruzamos essa linha imaginária, não há como escapar. Assim, pensar nas condições em que estaríamos correndo entre as explosões de força gravitacional torna-se uma questão angustiante. Você poderia se perguntar, como me sentiria ao saber que nada poderia salvar a mim ou ao meu planeta? Essa é uma reflexão com a qual todos nós teríamos de lidar a partir do momento em que cruzássemos esse limite. Você sabia que alguns buracos negros supermassivos estão localizados nos centros de galáxias, contendo a massa equivalente a milhões ou até bilhões de sóis? Agora, imagina um desses colossos atraindo o nosso lar? À medida que a Terra se move em sua trajetória fatal, a natureza ao nosso redor se tornaria um espetáculo surreal. Imagine a visão de um céu se estendendo para o infinito, repleto de estrelas que pareciam dançar em torno do nosso desaparecimento. Mas o que acontece dentro de um buraco negro? Essa é uma pergunta que nunca foi respondida de maneira definitiva. Algumas teorias sugerem que a matéria e a energia são esmagadas a um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como conhecemos, deixam de existir. Você já pensou que a matéria poderia se comportar de uma maneira que nunca poderíamos imaginar? Poderíamos até ser transportados para outro universo, um fenômeno que muitos astrofísicos discutem em suas investigações sobre o multiverso. Quando a Terra finalmente ultrapassasse o horizonte de eventos, todos os nossos conceitos de tempo e espaço se desvaneceriam lentamente. A gravidade nos esmagaria, e a realidade como a conhecemos se tornaria irreconhecível. É um pensamento aterrador, mas fascinante ao mesmo tempo.
Você pode ter pensado que a história terminaria em um fim abrupto, mas aqui vem o mais intrigante: o que aconteceria com a nossa consciência? Poderíamos experimentar um estado de existência além da compreensão? As possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo. Enquanto continuamos a explorar, pense nos temas de esperança e desespero entrelaçados. Será que, em meio ao caos absoluto, poderíamos encontrar beleza? Ou quem sabe uma nova forma de existência? Os filósofos e cientistas encontram-se em um abismo de especulação quando se deparam com tais perguntas. E você? O que você acha que nos esperaria do outro lado de um buraco negro? A narrativa que estamos tecendo aqui é complexa e repleta de nuances. Não se trata apenas de destruição, existe também a possibilidade de transformação e renascimento. A ideia que pode te surpreender é que um buraco negro pode não ser o fim, mas uma porta para outra realidade, uma nova dimensão, uma nova vida. Isso nos leva a um ponto de reflexão: o que mais estamos perdendo de vista em nossa busca por respostas definitivas? Para avançar ainda mais nessa jornada, precisamos examinar as implicações que esse cenário tem para a ciência atual. Os buracos negros representam não apenas um enigma, mas também um campo fértil para novas descobertas. Quando consideramos a entrada da Terra em um buraco negro, estamos também explorando os limites do que sabemos sobre a física e o próprio universo. Você sabia que essa busca incessante pelo conhecimento é o que impulsiona os cientistas a desbravar os mistérios do cosmos? Se há algo que aprendemos ao longo da história da ciência é que os maiores saltos de compreensão frequentemente vêm de situações que desafiavam a lógica. Imagine a revolução que uma nova teoria sobre buracos negros traria para a cosmologia. Poderíamos descobrir novos fenômenos, novas leis da física. Assim, a trajetória fatal da Terra poderia também nos levar a reescrever até mesmo os fundamentos da ciência. Ao pensar nisso, você provavelmente se pergunta: o que podemos aprender sobre nós mesmos ao contemplar o fim da Terra? É uma pergunta profunda que nos remete a questões existenciais. A trajetória de um planeta precipitando-se para um buraco negro poderia ser o reflexo de nossas próprias lutas. Estamos todos em uma jornada, navegando por forças além de nosso controle, mas também em busca de significado em meio ao caos. A relação entre a Terra e um buraco negro é uma poderosa metáfora para a condição humana. Assim como a Terra na iminência da destruição, muitas vezes nos sentimos à mercê de forças maiores em nossas vidas. É ao reconhecermos essa vulnerabilidade que podemos encontrar uma espécie de beleza. No entanto, essa beleza também pode ser dolorosa, uma lembrança de que nada é garantido. Agora chega o momento de pausar e refletir sobre tudo isso. O que vem a seguir nessa narrativa impactante e cheia de revelações fascinantes? No próximo segmento, exploraremos ainda mais profundamente as consequências dessa jornada. O que ocorre com a estrutura do tempo e do espaço à medida que somos puxados para dentro de um buraco negro? E quais são as possibilidades de vida, de consciência, ou até mesmo de sobrevivência em meio a tal caos? Prepare-se para algumas das revelações mais surpreendentes que você já ouviu, à medida que continuamos essa viagem pelo desconhecido. Prepare-se para adentrar um território onde a própria realidade se apresenta de forma diferente. Assim que nos aproximamos do horizonte de eventos do buraco negro, as leis da física, como conhecemos, se torcem e se contorcem de maneiras surpreendentes. Essa região enigmática, o ponto sem retorno, é onde nossos conceitos de tempo e espaço sofreriam uma transformação drasticamente intrigante. À medida que a Terra se aproximasse deste limite inescapável, cada segundo pareceria se esticar e se distorcer. O tempo para nós, que nos encontramos nessa dança cataclísmica, passaria de forma completamente diferente. O que observadores externos viriam seria uma lenta desaceleração de nossa realidade, como se estivéssemos presos em um filme em câmera lenta. Por dentro, poderíamos perceber uma sequência de eventos que criaria uma consciência ainda mais aguda, como se cada instante se ampliasse, carregando um peso emocional e existencial intenso. Você já imaginou o que poderia passar pela sua mente se tudo o que conhece estivesse prestes a ser irremediavelmente alterado? Mas isso não é tudo. A gravidade não apenas comprime o tempo, ela também desempenha um papel significativo na deformação do espaço ao nosso redor. A percepção da forma dos objetos mudaria com a intensidade do campo gravitacional. Como se estivéssemos atravessando uma lente que distorce tudo, poderíamos ver estrelas e galáxias no horizonte de eventos se contorcendo em formas estranhas e fascinantes. Você consegue visualizar isso? A beleza que poderia emergir mesmo em meio ao caos absoluto.
E enquanto o espaço se contorce diante dos nossos olhos, um aspecto do buraco negro que vale a pena ressaltar é o chamado efeito de lente gravitacional. À medida que a luz de objetos distantes se curva em torno do buraco negro, talvez experimentássemos um espetáculo de luzes e formas, como uma galeria de arte cósmica, refletindo o nosso último vislumbre de uma realidade familiar. Isso é no mínimo poético, não é? Em um momento que evoca terror absoluto, somos brindados com uma beleza indescritível. À medida que cruzamos o horizonte de eventos, o desconhecido se apresenta como uma entidade que desperta tanto temor quanto fascínio. Muitas teorias sugerem que, ao entrarmos nessa nova realidade, a gravidade nos empurraria para uma singularidade infinita, onde a matéria e a energia se comprimem em um ponto de densidade infinita. Neste lugar, o espaço e o tempo como os entendemos não teriam mais significado. A realidade, como a conhecemos, seria obliterada. Poderíamos ser reduzidos a partículas subatômicas ou, em uma reviravolta quase filosófica, transformados em uma nova forma de existência. O que você acharia se, por um instante, pudéssemos nos desvanecer em uma nova constituição existencial, além da nossa compreensão atual? Algumas especulações sugerem que essa singularidade poderia oferecer uma nova dimensão de realidade, onde as regras do universo que conhecemos não se aplicam. Poderíamos ser parte de um vasto e interconectado multiverso, onde diferentes realidades coexistem e onde cada escolha resulta em uma nova linha de existência. Essa ideia leva a uma reflexão intrigante, em talvez o final da Terra não seja um ponto de aniquilação, mas um momento de transição para algo espetacular, uma renovação no grandioso teatro cósmico. Isso não seria libertador, considerar que a morte pode não ser o fim absoluto, mas o início de uma outra jornada? No entanto, a condição de atravessar o horizonte de eventos é acompanhada de um dilema existencial. A consciência humana, em toda a sua complexidade e beleza, poderia se adaptar ou até se dissipar em um novo estado? A história da evolução da consciência nos mostra que podemos nos moldar a partir do ambiente. Assim, essa nova realidade dentro do buraco negro teria potencial para nos oferecer um novo modo de perceber nosso ser? Qual seria a essência de nossa individualidade nesse novo estado? Estaríamos fadados a perder nossa identidade ou seríamos capazes de transcender a mortalidade, emergindo em uma nova constituição onde a memória e o sentimento persistiriam? Enquanto contemplamos essa possibilidade, uma ideia intrigante emerge, a conexão entre o buraco negro e a fonte criadora do universo. Algumas teorias abordam a possibilidade de que buracos negros possam ser portais para novos universos, funcionando como sementes que germinam novas realidades. A ciência e a teologia muitas vezes entram em um diálogo profundo nesse campo, questionando-se o que nos aguarda após a morte fundamental de uma realidade. Estamos interessados não apenas em entender o que existe além do horizonte de eventos, mas também em explorar o que a jornada nos ensina sobre a nossa própria natureza. É nesse cruzamento entre ciência e fenômenos metafísicos que encontramos um espaço fértil para a reflexão sobre a vida e o universo. Voltando ao nosso cenário, à medida que a Terra se desespera em sua travessia, teríamos vislumbres inquietantes da nossa própria instabilidade. Isso traz à tona questões sobre o que realmente significa estar vivo em um contexto tão vasto. Ao mesmo tempo, é como se o cosmos estivesse nos convidando a reconsiderar o que chamamos de vida e se essa definição se limita apenas ao que conhecemos. Isso não lhe dá a sensação de um chamado existencial, uma busca pela verdade que vai além do físico? E enquanto nos aproximamos desse abismo, somos confrontados com uma expressão de nossa vulnerabilidade com a pergunta: o que realmente valorizamos em nossas vidas diárias? É fascinante considerar que o embate entre sobrevivência e aceitação poderia transformar o ser humano de maneiras inesperadas. No momento em que a Terra se tornasse um mero ponto de luz a caminho de um buraco negro, seríamos forçados a interiorizar o que realmente importa. Em meio ao temor, há um espaço para a autodescoberta. Para muitos, poderia ser uma oportunidade de encontrar um propósito mais profundo nas relações e nas experiências cotidianas. Mas você já se viu diante da incerteza questionando se a mudança é realmente o fim ou uma oportunidade de renascimento? Conforme a narrativa se desenrola e o cenário se torna cada vez mais caótico, as sugestões de uma realidade além do buraco negro se tornam mais intensas. Isso nos leva ao cerne da nossa curiosidade: será que existe uma saída, mesmo em face do inevitável? Essa é uma das perguntas que fascinam não apenas a ciência, mas também a filosofia e a espiritualidade. À medida que nos perdemos nesta reflexão, deixamos de lado o desejo de escapar do que está por vir e passamos a nos concentrar no que isso significa para nossa compreensão de nós mesmos. Muitas culturas abordam a morte como um ciclo contínuo, não um final absoluto, mas sim uma transformação em algo novo.
Os buracos negros podem ser vistos como metáforas poderosas para esse ciclo, representando as lutas enfrentadas e as mudanças necessárias do ser. O que se segue a esse cataclismo existe em um espaço imensurável de possibilidades. Essa ideia de transformação pode também nos ajudar em nossas vidas diárias, a nos desapegarmos das expectativas e olharmos para o que está diante com um sentido de esperança. À medida que contemplamos essas implicações, somos levados a questionar o que realmente sabemos sobre a vida e a morte. Está claro que uma compreensão mais profunda sobre esses temas pode impactar nossa abordagem em direção a uma vida mais significativa. É como se o universo estivesse, através da nossa destruição, a nos ensinar sobre o desapego, a aceitação e a capacidade de ver beleza mesmo nas situações mais desafiadoras. Conforme nos afastamos dessa narrativa, conforme a Terra se torna uma sombra no horizonte do buraco negro, permanece a reflexão sobre nossa própria jornada existencial. Podemos não ter certeza do que acontece após cruzar o horizonte de eventos, mas isso não diminui as experiências que temos enquanto estamos aqui. Nossa capacidade de nos conectar, de amar, de criar e de sonhar continua a ser nossa maior força. Enquanto ficamos por aqui, a questão mais intrigante continua a se arriscar a se manifestar em que consiste a nossa própria singularidade, e como podemos abraçar a incerteza. Essa é uma pergunta que, dentro do nosso cotidiano, se transforma em uma oportunidade de crescer e entender, não apenas a nós mesmos, mas o universo em que habitamos. Buracos negros representam não somente os desafios do cosmos, mas também as portas que se abrem para novas possibilidades. Assim, quando olhamos para o céu à noite e vemos as estrelas, lembremo-nos de que além do nosso canto no cosmos, podem existir realidades além da nossa imaginação. Ao contemplarmos a destruição de nosso lar em direção a um buraco negro, também convidamos a renovação e a introspecção sobre a nossa própria existência. A jornada se torna não apenas uma reflexão sobre a inevitabilidade da destruição, mas sobre a beleza que podemos encontrar mesmo na transição total. Esperamos que essa narrativa tenha incendiado a sua curiosidade e ampliado seu entendimento sobre a magnificência e o desespero do universo. E, mais importante, que tudo isso inspire a vivenciar a vida com uma nova perspectiva, valorizando cada momento enquanto navegamos por essas realidades tão profundas e misteriosas. O universo nos lembra que, mesmo na escuridão de um buraco negro, a luz da descoberta nunca se apaga.